Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 228 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui cumprindo o que diz Salmo capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Estamos aqui meditando, refletindo, comendo a palavra do Senhor agora nesse ano, todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui, nós estamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 31, e vamos continuar aqui, Deus ele falando a respeito do que vai acontecer, inclusive depois do exílio. Que coisa maravilhosa, né? E Deus mostrando o porquê de todas as coisas, e que ele é soberano, e que ele, apesar do exílio, Deus continua cuidando do povo dele para a honra e glória do Senhor. E vamos lá, sem mais delongas. Dia 228 de 365, agora de 2026, Jeremias capítulo 31. E aproveitando que você está aqui, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. E aí você vê, isso aqui é justamente Deus continuando falando a respeito do novo tempo, né? do renovo que ele vai trazer, de um tempo maravilhoso que ele vai trazer. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal e atraí. Leal a atrair. E aí você vê coisa interessante, né? Lembra que Deus ele fez aquele casamento no deserto, o casamento do Sinai? Então, foi Deus que quis se casar com Israel. Foi Deus que quis fazer essa aliança com Israel. Foi Deus que quis fazer uma aliança ali naquele tempo. E, de fato, essa aliança não foi quebrada pelo lado de Deus. Deus não quebrou essa aliança, mas foi o povo que quebrou. Foi o povo que desobedeceu a Deus. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez, se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria. Videiras antes profanadas pelos lavradores, que as tinha plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim. Venham e subamos a Sião, a presença do Senhor, do nosso Deus. E aí você vê, ó, vai chegar o dia onde de novo as pessoas vão voltar para Sião. Vai chegar um dia onde de novo as pessoas vão voltar com alegria para Sião. Você vê que coisa bela. Vão voltar com vida para Sião. Olha, nós estamos aqui no contexto onde Israel foi levado para o exílio. Onde uma grande parte já teve a primeira deportação do povo de Israel para a Babilônia. Então, neste tempo, Deus está falando com o povo, ó, se alegre. Se alegre porque eu vou reconstruir, porque eu vou refazer, porque eu vou edificar, porque eu vou cuidar, porque eu vou fortalecer Sião de novo. Assim diz o Senhor. Cantem de alegria por causa de Jacó. Gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. E aí você vê, isso que é interessante. O povo de Deus não é todo Israel. O povo de Deus não é todo o povo. O povo de Deus não é toda a tribo. Mas o povo de Deus é o remanescente do Senhor. Todos aqueles que não eram remanescentes do Senhor não viveram. Todos aqueles que não eram remanescentes do Senhor, Deus, o próprio Senhor mandou a guerra, a fome e a peste. Aqui só ficou vivo o remanescente de Deus. E aí, Deus deixa claro isso. O remanescente dele é dele. Essa é Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Você vê, ó, Deus está falando, eu vou trazer vocês da Babilônia e de todos os países do mundo. Vou trazer vocês de volta. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Ou seja, olha, todos voltarão. Não são os melhores que voltarão. Não são os mais saudáveis que voltarão. Não são os mais engenheirados que voltarão. Não. Todos voltarão. Sem exceção. Voltarão com choro. Mas eu os conduzirei em meio a consolações. E aí você vê que coisa interessante, né?
eles voltarão. Às vezes, é muito fácil a gente se perder nesse mundo. O mundo é muito grande. Mas, o próprio Senhor vai, os conduzir. O próprio Senhor vai conduzir o povo dele, o remanescente dele, de todos os locais da terra, de novo para Jerusalém. Olha que coisa linda. Em meio a consolações. Eu os conduzirei, eu os conduzirei, eu os levarei. As correntes de água por um caminho plano. Você vê que coisa bela. Eu levarei vocês para a vida por um caminho em paz, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é meu filho mais velho. Acabou. E aí você vê a imagem, você vê como Deus mostra que ele está cuidando. Ele está cuidando como esposo, cuida da sua esposa. Ele está cuidando como pai, cuida do seu filho. Está cuidando como pai, cuida do seu filho mais velho. Né? Apesar de ser o filho mais velho, mas precisa de cuidado. Ou seja, Deus está deixando claro, eu estou cuidando, eu estou protegendo, eu estou ligado, eu estou de olho, eu estou aqui. Ouçam a palavra do Senhor, nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel, o reunirá. E aí você vê, olha, dispersar uma nação, entre aspas, pode ser até fácil. Agora, reunir de volta, aí é difícil. Aí é muito difícil. Aí é impossível. Mas Deus está dizendo, proclame nas ilhas distantes. Olha a gente aqui, proclamando. Aquele que dispersou Israel, o reunirá. E como pastor, vigiará o seu rebanho. Você vê que coisa linda. E foi exatamente o que aconteceu. Olha, não há relatos de nações que se dispersaram e depois se reuniram. Não existe nações assim na história. Não existe nações que se dispersaram, depois voltaram e passaram a crescer e multiplicar. Não existe isso. Sempre que as nações se dispersam, as nações se perdem. Sempre que as nações se dispersam, ou elas desaparecem, ou elas são começam a fazer parte de outras nações. Mas elas não mantêm a sua identidade nacional. Elas não mantêm a sua cultura. Mas não foi o caso. Deus dispersou o povo dele e Deus trouxe de volta o povo dele. Isso Deus fez 2 vezes. Teve, claro, na época da Síria também, mas foi um período muito menor, foi um tempo muito menor. Foi em uma circunstância muito menor. Mas Deus fez isso em 400 anos no Egito. O povo manteve a identidade de quem Deus é. Lembrando de quem Deus é, buscando a Deus, lembrando o nome do Senhor, por 400 anos como escravos. E nesse caso aqui, contando aqui, foram 70 anos de exílio. Então, Deus que protegeu o povo dele, para o povo dele não se esquecer de quem ele é. Para o povo dele não se esquecer do nome do Senhor. Que coisa bela. O Senhor resgatou Jacó e os libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Você vê, que coisa incrível. Alguém ser liberto da mão de quem é mais forte que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. E aí você vê, um jardim bem regado. Eles serão como um jardim bem regado. Olha, sabe o que isso aqui significa? Eles serão cuidados, serão zelados, serão alicerçados. Vai ter alguém para poder olhar, para poder cortar o que não presta, para poder botar adubo, para poder tirar ali as folhas ruins, as folhas secas, para poder colocar, né, as plantas em locais melhores. Ou seja, vai ter alguém para poder cuidar. Isso é um jardim regado. Bem regado. Então, as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria, em vez de tristeza. E aí você vê, Deus está mudando o sentimento coletivo. Deus está mudando o sentimento do povo. Deus está mudando o que o povo vivia. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Você vê que coisa boa. Uma coisa é você comer, outra coisa é você estar saciado de comer. Uma coisa é você dormir, outra coisa é você estar saciado de dormir. Uma coisa é você ter muitos bens, outra coisa é você estar saciado por todos os bens que você tem. Olha, se saciar é uma bênção de Deus. Você estar satisfeito é uma bênção de Deus.
Você está satisfeito pelo que você tem, pelo que você come, pelo que você veste, pelo que você vive. Isso é uma bênção de Deus. E Deus está falando, eu abençoarei vocês, para que vocês se satisfaçam, estejam em paz, estejam completos, estejam na totalidade de aproveitar, na totalidade de desfrutar, na totalidade de consumir, viver, aproveitar aquilo que eu estou dando para vocês. Vocês viverão bem. E pela minha bondade. Ou seja, vocês vão plantar e vão colher. Vocês vão trabalhar e vão ver resultado positivo. Vocês vão fazer e aquilo vai ter resultado. Pela minha bondade. Assim diz o Senhor. Ouve sua voz de Ramá. Pranto e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Você vê, as filhas de Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Raquel, já não existem mais. Versículo 16. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro, pare de chorar. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Olha, toda a sua dor, toda a sua luta, toda a sua dificuldade vai ser recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Olha, Raquel, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, não chorem. Não chore, Raquel. Por quê? Porque os seus filhos voltarão. Não chore, Raquel. Por quê? Porque o Senhor vai trazer cada um deles de volta. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei. Porque tu és o Senhor, meu Deus. E aí você vê, reconheça quem Deus é. Reconheça que sua vida está na mão do Senhor. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Se arrependa, se arrependa. Depois que entendi, bati no meu peito. Eu estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Deixa eu falar uma coisa. Lembra que Davi falou, Senhor, me perdoa, Pai, pelos meus pecados da minha juventude? Olha, hoje você faria o que você fez? Não. Hoje você viveria o que você viveu? Não. Hoje você gastaria seu tempo, sua energia com as coisas que você viveu? Não. Então acabou. É isso que importa. O que você fez, o que você viveu, o que você passou, o que você plantou, o que você semeou. Chega! Acabou. Peça perdão a Deus e vida nova. E é isso que importa. Não fique remoendo seu passado ruim, seus pecados lá atrás. Porque hoje você tem sabedoria, Deus te deu sabedoria. Se você for comparar a sabedoria que Deus te deu hoje com a sabedoria que Deus te deu, que você tinha naquele período, pelo amor de Deus, nem compara. Você é outra pessoa hoje. Então, lembra disso. Peça perdão a Deus e siga. Não é Efraim, o meu filho querido, o meu filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. E aí você vê que coisa bela, né? O Senhor deixando claro, eu amo Efraim. E eu vou trazer Efraim de volta. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Por que coloque marcos e ponha sinais nas estradas? Preste atenção no caminho. Olha, saiba os caminhos que existem. Preste atenção nos caminhos que o povo está usando para poder sair de Israel. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Volte para suas cidades. Ou seja, lembre-se de como voltar para cá. Lembre-se de como voltar para Jerusalém. Lembre-se de como voltar para sua pátria. Por quê? Porque vocês voltarão. Porque vocês andarão pelos mesmos caminhos, só que agora voltando para casa. Até quando você vagueará, ó filha rebelde. O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um guerreiro. E aí você vê que coisa bela. Olha, Deus fez algo novo. Quem é guerreiro? Israel.
Israel é aquele que luta. E ó, uma mulher abraça um guerreiro. Ou seja, Sião está abraçando seus filhos. Sião, Raquel, está voltando e abraçando os filhos que foram dispersos. E os filhos estão voltando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e suas cidades dirá novamente, o Senhor a abençoe, a morada justa, o monte sagrado. Ó, quando eu trouxer de volta, não é uma dúvida. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Acabou. Deus vai estar no meio do povo. Deus vai estar cuidando do povo dele. Deus vai estar cuidando da sua aliança. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Você vê, ó, Jeremias tinha dormido e tinha ouvido a voz do Senhor. E ó, foi um sonho agradável. Diga-se de passagem, Jeremias estava no meio do exílio. Jeremias estava passando literalmente o exílio. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais. Presta atenção aqui, comunidade de Israel, comunidade de Judá. Isso aqui já é uma referência direta, que Deus está falando tanto dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, quanto de todos aqueles que creem no Senhor, que creem no Deus poderoso, que creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que apesar de não serem filhos de Abraão pelo sangue de Abraão, pela carne, mas creem no Deus de Abraão. São chamados filhos de Deus. Esses são os chamados Israel. Olha nós aqui. Cremos no mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no mesmo Deus de Israel. Judá são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Os que mantêm a lei, os que mantêm o templo, os que mantêm a comunidade, os que mantêm as cerimônias. Mas Israel, todo aquele que crê, todo aquele que acredita, todo aquele que foi chamado por Deus a acreditar nele. Versículo 28. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Acabou. Olha, naqueles dias ninguém vai mais dizer, ó, o pecado dos nossos pais nós estamos colhendo. Chega! Não viveremos mais o cativeiro. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Ou seja, vocês serão livres. Cada um vai poder seguir o caminho que quiser. Os dentes de todos aqueles que comeu uvas verdes se embotarão. Ou seja, se você comer o que não presta, você vai ficar mal. Mas se você comer o que presta, você vai ficar bem. Por quê? Porque você não está mais no cativeiro. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Opa! Uma nova aliança. Olha, Deus falando, deixando claro a respeito disso. A nova aliança do Senhor, Deus o tempo inteiro fala a respeito dela. E ó, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, ó, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Olha, antes só existia a comunidade de Judá, que era a comunidade dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus fez questão de fazer uma nova aliança. A aliança de Israel. Israel é todo aquele que é chamado pelo Senhor. É todo aquele que Deus escolheu. Quem foi Israel? Israel justamente foi Jacó. Como assim? Jacó, como o Senhor disse, eu escolhi, eu amei. Eu escolhi Jacó e não Esaú. Eu escolhi Jacó e eu odiei Esaú, ainda no ventre, para que ele não viesse sequer a se vangloriar. Israel é todo aquele que é escolhido por Deus. E como é que você sabe que você é escolhido por Deus? Muito simples. Você ouve o evangelho e você quer.
Você ouve o evangelho e você se arrepende? Você ouve o evangelho e você tem vontade de buscar a Deus? Acabou, você é Israel. Agora Judá não. Judá são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. São os que seguem. São os que hoje estão com o véu sobre o rosto, esperando o Messias. E ó, todos nós fazemos parte de uma nova aliança, da mesma aliança. Nós, Israel, aqueles que foram chamados pelo Senhor, nos sentaremos à mesma mesa que Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos sentados na mesma mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Ó, essa será uma aliança diferente. Essa será uma nova aliança. Por quê? Ó, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor, apesar de eu ser o Senhor deles. Você vê? Apesar de eu ser o Senhor deles, eles quebraram a minha aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. E ó, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, a minha lei no íntimo deles. E aí você vê, por que Deus não fala aqui? É uma aliança que farei com a comunidade de Israel e de Judá. Porque já não há mais Judá, no sentido de, existe agora os que são Israel e existe agora os que são Judá. Não, agora é um só povo. Independente se você segue as leis cultuais e as leis morais, ou seja, independente se você vai para o templo, que já não existe mais templo, independente de você oferecer sacrifício a Deus, independente de você oferecer incenso a Deus, independente de você entrar, antes de entrar em casa, você ir lá dar um beijinho na porta ali, naquela... Esqueci o nome. Enfim, independente de você, antes de comer, lavar a mão. Independente de você tirar o sábado para andar só 100 metros. Olha, independente de você seguir essas regras ou não. Se você crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se você crê no Senhor, no Messias, no enviado de Deus, você é Israel. Você pode usar as cordas na cintura, se quiser, como uma lembrança dos mandamentos do Senhor. Mas não quer dizer que você faz parte mais ou menos da comunidade do Senhor. Porque todos agora que creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó fazem parte da comunidade de Deus. E ó, essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles. Ó, porei a minha lei no íntimo deles. E a escreverei nos seus corações. Ó, que coisa linda. Olha, Deus vai escrever a lei dele em nosso coração, aqui dentro. Serei o Deus deles, meu Deus. Olha, antes Deus só era Deus de Jacó. Antes Deus só era Deus de Sião. Mas agora, ó, Deus é Deus de Israel. E ó, serei o Deus deles. E eles serão o meu povo. Meu Deus. Olha, se nós cremos no Senhor, temos a Deus como nosso Senhor e Salvador. Nós somos povo de Deus. É o que Deus está falando. É o que Deus está dizendo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Olha, presta atenção aqui. Por quê? Porque todos eles me conhecerão. Olha, todos eles me conhecerão. Ou seja, a lei vai estar no coração de todos. A lei não vai estar mais só sobre um rabino. A lei não vai estar só sobre sobre o mestre ali, sobre um escriba, sobre um fariseu, sobre um levita. A lei não vai estar mais sobre ali, dentro do templo do Senhor. Não. A lei vai estar no coração de cada um. Ó. A lei vai estar próximo de cada um. Ninguém mais ensinará ao seu próximo. Ou seja, ninguém mais terá o conhecimento e passará para o outro. No sentido de só ele que tem o conhecimento, não. Deus vai derramar a graça e a sabedoria dele no coração de todos. Ao seu próximo. Nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão. Que coisa linda. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade. Você vê, eu
lhes perdoarei a maldade. E aí você vê, pelo fato de Deus ter perdoado a nossa maldade, Ele nos deu a sabedoria dele. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Você vê que coisa linda. E isso aqui é justamente, lembra lá atrás, quem, pois, poderá subir ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aquele que busca a retidão, aquele que está limpo de coração diante de Deus. Aí o que Deus faz? Deus escreve a própria lei dele em nosso coração, para que a gente possa diretamente buscar Ele. Para que a gente possa diretamente beber da água que é Ele. Para que a gente possa diretamente estar com Ele. Por quê? Porque o sumo sacerdote, o único sumo sacerdote aceito por Deus, o excelente, o extraordinário, o perfeito é Cristo. E o que é que o Senhor está dizendo aqui? Olha, o meu sacerdote, o sacerdote de vocês, está diante de mim. Venha. Não há mais nada entre você e Deus. Não existe mais nada entre você e Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus está em você e Cristo Jesus já está diante do Senhor. Vocês são um. Deus e você é um. Você e Deus é um. Acabou. Olha, lembre-se, nós estamos aqui porque foi a graça e a vontade do Senhor que nos trouxe até aqui para a glória dele. Somos um com Deus. Não há mais necessidade de sacerdote, não há mais necessidade de profeta. Não há mais necessidade de intermediários. Por quê? Porque Deus escreveu a sua lei em nosso coração. Para que possamos louvar a Ele. Para que possamos nos render a Ele. Para que possamos aprender dele próprio. Olha nós aqui aprendendo para a honra e glória do Senhor. Eu não sei de tudo não. Pelo contrário. Nós estamos aqui juntos aprendendo para a honra e glória dele. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Para a honra e glória do Senhor. Assim diz o Senhor. Aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que suas ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Você vê? Olha o que é que Deus vai falar, que coisa bela. Olha o que é que o Senhor tem feito e está fazendo. Somente se esses decretos desaparecessem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Acabou. Olha, Deus estabeleceu a aliança dele, a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E nós fazemos parte da nova e eterna aliança, que fazemos parte da família real de Deus. E Deus faz questão de manter. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. E aí você vê, ó, já era. Não há rejeição da parte de Deus. A quebra da aliança sempre é do povo para Deus, nunca de Deus para o povo. Deus é soberano, Deus é bom. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que essa cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até as colinas de Jerebe, indo na direção de Goá. E todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron, a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. Olha que coisa linda. Tudo aí que vocês estão vendo, estão prestando atenção, tudo que vocês conhecem, tudo isso será do Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Acabou. Chega. Jeremias, capítulo 32. Jeremias compra um campo. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano do rei Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda. Lembra? Para honra e glória do Senhor, nós lembramos disso aqui mesmo. Em Crônicas e em Reis, Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá.
Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia. Este a conquistará. Mas não foi o que Deus mandou Jeremias fazer? Jeremias estava sendo preso porque estava falando a verdade. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos, como de fato. Tudo isso aqui aconteceu. Nós lemos isso aqui para a honra e glória do Senhor. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Acabou. Se rendam. É Deus que levantou os babilônios. É Deus que levantou os babilônios para vencer. Acabou. Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra no seguinte termo: Ananiel, filho do meu tio, Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem direito e dever de comprá-la. Você vê, olha, lembra aquela lei? Uma tribo ela só vai vender para a mesma tribo, para pessoas da mesma tribo, os bens, para não haver a questão de uma tribo crescer muito e uma tribo diminuir muito. Ou seja, e assim também na família. Uma família não vai vender a propriedade de uma família para outra, não. Sempre vai buscar os parentes mais próximos. Para quê? Para que a família sempre tenha, para que as famílias sempre tenham terra, para que as famílias sempre tenham sua propriedade. E foi o caso. Jeremias, ele tinha um parente e esse parente chegou até ele e falou: ó, você tem um dever de comprar, compre essa terra. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anamel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, e aí você vê, Deus falou para Jeremias, compre. E agora, de fato, o primo dele veio, chegou e falou, ó, o primo chegou ao pátio da guarda e falou, compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate, compre-a. E aí você vê que coisa bela. Deus chegou para Jeremias e falou, ó, você vai comprar uma terra. Vai chegar seu primo Anamel, como de fato, ó, vai chegar Amamel. O Senhor que disse, vai chegar Amamel e ele vai te vender uma propriedade. Compre. E assim foi. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deus ele é soberano. Deus sabe todas as coisas, porque ele é soberano, ele que faz todas as coisas. A honra e a glória dele. Então, compreendi que essa era a palavra do Senhor. Jeremias aí entendeu, pronto, então tem que comprar terra. Assim, comprei do meu primo, Anamel, a propriedade que ele possuía em Anatote. Passei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condição de compra, bem como a cópia não selada. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença do meu primo Anamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E aí você vê, que coisa. Ele foi lá e comprou a propriedade. Ele foi lá e mesmo sabendo que o exílio vai vir, mesmo sabendo que tudo vai ser destruído, mesmo sabendo que tudo vai se acabar, ele foi lá e comprou a propriedade e pagou o preço justo, o preço correto. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Casas, campos, vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Você vê que coisa linda, ó. Isso aqui tudo vai ser destruído. Mas, ó, depois tudo vai voltar a ser comprado. Tudo vai voltar a ser vendido. Vai voltar a ter comércio, vai voltar a ter negócio. Por quê? Porque as pessoas vão voltar. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Soberano, Senhor,
Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Olha, poderoso é Deus. Poderoso é Deus para fazer o que Ele quiser. Aleluia! Mostra a bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Você vê, os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta. Ó, cada um vai colher o fruto da sua conduta. Ponto. De acordo com os feitos, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-lo até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade. E alcançaste o renome que hoje tem. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deixe a eles essa terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde mana leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não lhe obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhe ordenaste. Por isso trouxe toda essa desgraça sobre nós. E aí você vê, ó. Jeremias aqui está reconhecendo o Senhor. Nós estamos vivendo essa situação. Nós estamos vivendo essa luta. Nós estamos vivendo esse período terrível porque nós pecamos. Porque nós nos esquecemos do Senhor. Porque nós buscamos nosso caminho. Porque nós buscamos nossa vontade. Mas o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo justo. O Senhor continua sendo fiel. As rampas do cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade. E pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Olha, o que é que Deus falou com Jeremias? Jeremias, ó, vá lá, pague o preço certo, compre essa propriedade, para que todos vejam e tenha um entendimento de que depois da destruição que vai acontecer, o povo vai voltar. Porque eu estou fazendo isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Por isso que eu digo para você, abrindo um parêntese, toda a sua dificuldade, todo o seu problema, toda a sua aflição, olha, entregue a Deus, ore a Deus, fale com Deus. Para Deus não tem nada difícil. Portanto, assim diz o Senhor, estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal, nos seus terraços derramando oferta de bebida em honra a outros deuses. Olha, as casas que buscaram outros deuses, tudo vai ser destruído. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. Acabou. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. Você vê, ó, Deus está deixando claro, ó, eu tenho que destruir essa cidade porque só me causa ira. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito. Tanto o povo como os reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Olha, todos têm provocado a ira de Deus. Os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez. E aí você vê, ó, eu os tenho ensinado. Ó, uma vez, duas, três, não, vez após vez.
de forma incansável, de forma repetida, de forma continuada, de forma com intenção. Deus ensinou. E o povo quis mudar? Não. O povo quis fazer diferente? Não. O povo quis seguir outro caminho? Não. Não quiseram ouvir-me. Ó, não quiseram ouvir-me. Acabou. Não quiseram ouvir o Senhor. Não quiseram aprender do Senhor. Nem aceitaram a correção. Você vê? Tanto não quiseram ouvir e tanto não aceitaram a correção. E pronto. Por causa disso estão sofrendo. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificar a Moloque os seus filhos e suas filhas, coisas que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levar Judá a pecar. Acabou. Vocês pecaram, vocês falharam, vocês fizeram coisas que, portanto, assim diz o Senhor a essa cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de toda a terra, de todas as terras, para onde eu dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a esse lugar e permitirei que vivam em segurança. E aí você vê que coisa linda, né? Assim como vocês vão sair agora, eu vou trazer vocês de volta. Assim como eu estou tirando vocês, eu vou trazer vocês de volta. Assim como eu tirei vocês, vocês vão voltar, porque sou eu que estou fazendo. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Que coisa linda. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e para o bem de seus filhos e descendentes. Olha, se você tem descendentes ou se você pensa em ter, busque o Senhor, tema o Senhor, busque a lei do Senhor e busque viver em integridade com Deus. Isso essa é a maior riqueza que você pode dar para eles. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Você vê, não é mais nós que buscamos a Deus, que buscamos seguir a aliança de Deus, que buscamos ser fiéis à aliança de Deus, não. É Ele próprio, ó. E farei com que temam de coração. Você vê, é Deus que fará, é Deus que muda o nosso coração para que a gente venha ter temor a Ele. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesse lugar de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Amém. É Deus deixando claro, ó, a minha aliança ela é eterna, a minha aliança ela é fiel. Agora não mais vai depender de vocês para cumprir. Agora a minha aliança depende única e exclusivamente de mim e eu cumprirei. E vocês estarão sempre comigo. Assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre esse povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Tá vendo? Assim como chegou tudo que não presta, tudo de ruim. Agora também, ó, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Olha, a prosperidade ela vem de Deus. A prosperidade ela vem do Senhor. É Deus que nos prospera. De novo, serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim. Olha, vai voltar a ter comércio. Nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles. Acabou, declara o Senhor. Perdão. Deus está dizendo o quê? Olha, vocês estão achando que chegou o fim. Estão achando que o exílio vai chegar, vai destruir, vai acabar com tudo, mas eu digo, não tem fim. Ainda tem vida. Vocês vão passar pelo período do exílio, mas vai acabar, vai passar. Essa prova vai passar, essa dificuldade vai passar. Esse deserto vai passar. E depois eu restaurarei vocês. E depois eu restaurarei essa terra. E depois eu restaurarei esse povo. Porque é o Senhor que está trabalhando.
Jeremias capítulo 33. Promessa de restauração. Jeremias ainda estava preso no palácio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e a afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Acabou. Jeremias me busque. Jeremias se dedique. Jeremias clame a mim. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Na luta contra os babilônios, eles ficarão cheios de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Acabou. Jeremias, você está aí. Você está aí preso. Você está aí preso no palácio da guarda. Mas deixa eu te falar. O bicho vai pegar. Eu vou realmente deixar, eles comerem o fruto do pecado. Todavia, trarei restauração e cura para ela, a cidade. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Maravilha. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela. Elas tremerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. E aí você vê, vai haver paz, vai ter prosperidade, vai ter mudança, vai ter vida. Aí para e pensa, Jeremias aqui tá literalmente preso e ouvindo o barulho da guerra. Preso e ouvindo o cerco. Preso e ouvindo a violência. Mas ele confia no Senhor. Assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão. Mais uma vez vai se ouvir. Em um local destruído, acabado, todo esbagaçado. Vai se ouvir mais uma vez. As vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva. As vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor. Ou seja, vai haver pessoas, vai haver casamento, vai haver negócio, vai haver prosperidade, vai haver templo de Deus. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Você lembra dessa pra honra e glória do Senhor nos Salmos? Porque o Senhor é bom, cuida de nós, o seu amor dura para sempre. Porque Ele tirou o povo do Egito com o pé seco e cuidou de nós e cuida de nós, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor botou uma nuvem para cuidar de nós durante o dia, o seu amor dura para sempre. E colocou uma coluna de fogo para cuidar de nós durante a noite, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor nos deu comida, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor derrubou todos os nossos inimigos, derrubou o povo do Egito, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor fez com que os nossos inimigos fugissem de nós, o seu amor dura para sempre. Então, deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Ou seja, a lei do Senhor vai estar no meio do povo. A lei do Senhor vai ser proclamada. A lei do Senhor vai ser lembrada. A lei do Senhor vai ser vivida. Por quê? Eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente. Como antigamente. Como assim antigamente? Antigamente eu buscava a Deus. Declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos. Em todas as suas cidades. Tanto nas cidades dos montes de Cefelá, do Negueb, do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e na cidade de Judá.
Novamente passarão ovelhas sobre as mãos daquele sobre a mão daqueles que as conta, diz o Senhor. Ou seja, vai ter negócio, vai ter prosperidade, vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai ter segurança. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Vai chegar os dias. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Você vê, olha quantas coisas está falando, ó, vou restaurar Israel, vou tirar do exílio, vou tirar do cativeiro, vou fazer Israel crescer, vou fazer Israel prosperar, vou fazer Israel mudar a sorte, vou fazer tudo diferente. E ó, e dias virão. E após isso aí, naquela época, naqueles dias, depois, farei brotar. Fará brotar o quê? Ó, o que é que o Senhor vai falar, brotar? Um renovo justo da linhagem de Davi. Lembra que Deus falou que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel? Ó, e à comunidade de Judá. Qual foi a promessa de Deus? Eu os trarei vocês para mim. Nós seremos um só Deus e um só povo. Um só rebanho do Senhor. Essa foi a promessa que Deus fez. A comunidade de Israel, olha nós aqui, aqueles que foram chamados e eleitos pelo Senhor. E a comunidade de Judá, aqueles que vieram de Abraão, Isaac e Jacó. Olha nós aqui. E ó, naqueles dias, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E esse é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Olha, Deus está falando aqui direto do Messias e Deus está falando aqui direto da nossa nova pátria, a Nova Jerusalém. Literalmente, no mesmo ponto aqui, em dois versículos, versículo 15 e versículo 16, o Senhor já está falando de duas partes, do Messias e da Nova Jerusalém. A Jerusalém que vem da parte do Senhor para nós. Que coisa linda, vamos seguir. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Não, nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendentes que estejam diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar oferta de cereal e apresentar sacrifícios. Continuará sempre. E esse renovo, da parte do Senhor, faz parte de tudo isso. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado. Ou seja, se vocês puderem fazer assim, não vai ter mais dia ou não vai ter mais noite. Se vocês tiverem a capacidade de fazer isso, pronto. Então poderá ser quebrado a minha aliança com o meu servo Davi. Misericórdia. Olha que coisa terrível. Se vocês conseguirem parar de fazer com que o dia venha ou com que a noite venha, aí sim vocês vão conseguir quebrar a minha aliança com Davi. Ou seja, é impossível. A minha aliança que eu fiz com Davi é impossível de ser quebrada. Por quê? Porque é a aliança do Messias. Ó, e nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. Ou seja, se vocês conseguirem romper o dia e a noite, aí sim vocês vão conseguir sim tirar um descendente de Davi que vai sentar no meu trono. Mas vocês não vão conseguir. E também será quebrada a minha aliança com os levitas que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo, Davi, e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu. Presta atenção aqui. Tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar.
Por isso que lá na frente está escrito que nós somos o quê? Reis e sacerdotes do Senhor. Por isso que lá na frente está escrito que nós somos o quê? Servos e reis de Deus. Por isso que lá na frente está escrito que nós somos os sacerdotes do Senhor. Que fazemos parte da família real de Deus. Somos príncipes, somos nobres, fazemos parte da família de Deus. Olha, essa é a aliança que Deus fez com Davi. Davi, ó, sempre eu vou lembrar da minha aliança. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Olha, Jeremias, você tá reparando que o pessoal está dizendo que eu rejeitei os 2 reinos, Judá e Israel? Por isso, desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Você vê, ó, o povo, os babilônios, estão desprezando Israel. Por quê? Porque eles estão vendo e chegaram à conclusão de que eu, Deus, desprezei. Então eles também estão desprezando. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó. Ó, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi. Ou seja, jamais rejeitei, jamais virei as costas, jamais me esqueci. E não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão. Ó, presta atenção aqui. Isso aqui é fantástico. Ó, e não escolheria um dos seus descendentes. Descendente de quem? De Davi. Ó, descendente de Davi. Descendente de Davi. E não escolheria um dos seus descendentes, ou seja, que vem de Davi, que descende de Davi, que vem da descendência de Davi, que vem da raiz de Davi, para que governasse os descendentes. Opa! Para que governasse, ó, os descendentes de Abraão, ó, de Isaac e de Jacó. Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui é lindo. Deus está dizendo, ó, vai chegar um descendente de Davi que vai governar. Ó, esse descendente vai governar os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Esse descendente de Davi vai governar os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que não há mais 2 povos. Por isso que não há mais 2 tribos. Por isso que não há mais 2 Israéis. Enfim, por isso que não há mais Israel em 2 casas. Por isso que só há uma única casa. Aquele que governa, o descendente de Davi, o filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E Yeshua, Yahushua, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E esse descendente de Davi vai governar, ó, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E também, ó, vai nos governar. Esses que creem no nome do Senhor. Olha nós aqui. Olha nós aqui fazendo parte da mesma aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Fazendo parte da mesma família de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque o nosso Senhor, porque aquele que vem da família de Davi nos governa. O nosso rei é o Senhor é o nosso rei. E ó, para que os descendentes de Jacó e do meu servo Davi não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles. De quem? De Abraão, Isaac e Jacó. E lhes manifestarei a minha compaixão. E foi exatamente o que aconteceu.
Deus de fato mudou a sorte dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Para quê? Para que nesse contexto o Messias viesse. Para que nesse contexto o Messias chegasse. Para que nesse contexto, o renovo, um renovo justo brotasse. O próprio Messias pudesse vir. Para quê? Para que esse renovo, viesse a governar os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Viesse a governar as ovelhas perdidas da casa do Senhor. E olha nós aqui, para honra e glória do Senhor. Por isso está escrito, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu para ele para ser restituído? E aí o apóstolo Paulo continua, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém. Foi da vontade do Senhor que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos fazer parte da aliança e pudéssemos viver debaixo do Senhor, em paz com Ele, fazendo parte de uma família só. Por isso que eu digo para você, ame o seu irmão, tolere o seu irmão, não julgue o seu irmão, vive em paz. Se seu irmão acha que é melhor ouvir uma música um pouco mais alta dentro da casa de Deus, amém. Mas se seu irmão acha que na casa de Deus não deve nem respirar alto, amém. Se seu irmão acha que na casa de Deus, durante a exposição da palavra, deve glória a Deus, aleluia, glória a Deus, ficar exaltando o nome do Senhor, amém. Mas se seu irmão acha que não deve, amém. Se seu irmão acha que deve usar só calça o tempo inteiro e andar de sapato social o tempo inteiro, amém. Mas se seu irmão não acha que não deve, amém. Entenda, nós fazemos parte da mesma família do Senhor. E como membros da mesma família, nós temos que nos amar e temos que nos tolerar. Porque foi o Senhor que assim fez. Esse é o plano de Deus. Então vivamos para a glória do Senhor. Olha, escreve aqui Davi. Escreve aqui Davi, D-A-V-I. Escreve aqui Davi, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui Davi, para eu saber que você chegou até o fim. D-A-V-I. Escreve aqui, para eu saber que chegou até o fim. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você é instrumento de Deus para levar a restauração das pessoas, mais vidas, mais almas. Se inscreve aqui para amanhã, dia 229, estarmos aqui juntos, nesse mesmo horário, para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família. Até amanhã, dia 229, aqui, para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.